Paz do Senhor, hoje nós vamos falar sobre esse capítulo 12 de Isaías, e o tema é a presença constante de Deus em nossas vidas. E a Bíblia diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Agora o versículo 6: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel em meio de ti. Amém? Aleluia. Eu queria ler esse versículo 6 novamente. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grande é o Senhor no meio do seu povo. Aleluia, glória. Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre o Messias, neste texto nos informa que o povo de Israel devia exultar e jubilar pela presença do seu Deus no seu meio. Então, quando nós chegamos na casa do Senhor, nós devemos nos alegrar, nós devemos exultar e devemos jubilar. Jubilar é o ano do jubileu, o ano da festa. O júbilo é algo que extrapola a alegria, é algo que ultrapassa, a alegria. É o júbilo. Então, o povo de Israel deve jubilar pela presença do seu Deus no seu meio. Tem um versículo na Bíblia que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio, está ali presente. Isso é um motivo de júbilo. E hoje, esta afirmação que foi dada lá para Israel é válida para a igreja. O povo de Israel, após o tempo da escravidão no Egito, ele experimentou a presença física desse Deus. Durante todos os dias em que caminhou no deserto, até chegar à terra prometida. O que é que Deus estava querendo dizer ao seu povo? Que mesmo sem ver a coluna de fogo e a coluna de nuvem, Deus está presente junto ao seu povo. Lá em João, capítulo de número 20, um versículo de número 29, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, os irmãos conhecem bem essa passagem, a passagem de Tomé, ele diz assim: por que me viste e creste? Repare bem que uma geração inteira estava no deserto, vendo o fogo e a nuvem, todo dia. Abria a tenda, tinha ou fogo ou nuvem, dependia do horário do dia. Se fosse à noite era fogo, se fosse dia era nuvem. E o que Jesus está falando aqui para Tomé? Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. O povo de Israel, quando passou o Jordão, a coluna de fogo, como se o gás tivesse acabado, né? Acabou, e a nuvem se dissipou. E eles passaram a andar não pelo que viam, mas pela fé. Deus quer que o seu povo creia que Ele é o Deus presente. É isso que nós vamos falar hoje com os obreiros, né? Deus quer que o seu povo creia nas suas promessas. Deus quer que o seu povo creia na sua palavra. Deus havia prometido Cristo, o Messias, aquele que libertaria o seu povo de todos os seus pecados.
E quando este Messias apareceu na pessoa de Jesus, o povo de Israel não creu. Deus quer que o seu povo creia nas suas promessas. Amém, Jesus. Hoje Deus está presente na pessoa do Espírito Santo da igreja. Aleluia. E o Espírito Santo se manifesta quando a palavra de Deus é pregada pelos seus enviados. Então nós começamos a começar a encaixar as pecinhas. Quem já viu aquele brinquedo aquele cubo mágico, né? Pô, aquilo ali é difícil a peça encaixar, eu não consigo. Meu irmão que já morreu, ele botava aquilo em segundos. Você podia desorganizar tudo, ele fazia assim, pegava para você na mão, tudo organizado, não me pergunte como. O Augusto era um negócio absurdo. Mas as coisas com Deus também são organizadas. O Espírito Santo não vai se manifestar se não tiver corações acolhedores. Se não houver um povo sedento e faminto. E o Espírito Santo se manifesta quando a palavra de Deus é pregada pelos seus enviados. Deus tem compromisso com a sua palavra e também tem compromisso com os seus profetas. Quando Deus levanta, Deus supre. Guarda isso no teu coração. Quando eles falarem em nome do Altíssimo, Deus responde. Durante todo o tempo da escravidão no Egito, Deus se calou. Você imagina aquele povo, 400 anos no Egito, Deus calado. Entre o Antigo e o Novo Testamento, também 400 anos, Deus se calou. Você imagina uma semana de Deus calado na tua vida? É você sem ler a palavra, você sem ouvir a palavra, você sem... Oh, meu Deus do céu, é uma secura espiritual tremenda. Você imagina aquele povo sendo massacrado no Egito, 400 anos, Deus estava esperando que o seu povo colocasse o seu futuro, a sua dependência em Deus. Aquele povo precisava experimentar algo de Deus, mas Deus quer a dependência. Deus quer ser o Senhor. Quando o povo de Deus começou a clamar, Deus agiu. Aquele povo, por que Deus agiu quando ele começou a clamar? Porque a boca fala, o coração está cheio. Aquele povo mostrou o coração para Deus. Muitas vezes nós não queremos mostrar o nosso coração para Deus. Deus levantou Moisés, o libertador, e libertou o seu povo com mão forte e poderosa. Aquele povo que vivia escravizado no Egito precisava ser agora vitalizado com a presença do Deus Todo-Poderoso. Precisava receber vida. Nós, quando viemos do mundo, nós precisamos ser vitalizados pelo Senhor. Nós precisamos receber a vida de Deus para podermos suportar as situações que iríamos enfrentar a seguir. Durante todo o trajeto do deserto, até alcançar a terra prometida, a terra de Canaã, aquele povo recebeu de Deus vida. O alimento era de Deus, a água era de Deus, a presença era de Deus. Era tanta presença que as vestes não envelheceram, os sapatos não se estragaram. Aquele povo não engordava, nem emagrecia. A roupa cabia neles todo dia. Tem terno que eu tenho que não cabe mais em mim. E vocês podem pensar, mas o pastor não é gordo. Você que pensa. Quando eu boto aquela roupa, eu falo, meu Deus do céu, como eu estou gordo. Eu tive terno 42, hoje 46 está difícil. Então,
mostrando para os irmãos. Você imagina, no deserto era a mesma roupa, 40 anos. Por quê? Porque vivia debaixo da glória de Deus. Viviam na dimensão do Senhor, quer dizer, eles viviam a eternidade ainda na terra. Parece uma loucura que eu estou falando, mas é a verdade. Para você poder compreender, porque nada se estragava. Nada se estragava. Durante todo aquele período, o povo pôde vivenciar da presença visível do seu Deus. Quando Deus fala que ele é fogo, era o fogo que aparecia. Quando ele dizia que a nuvem de glória da sua presença, estava lá a nuvem de glória. Então nós começamos a ver que aquele povo via, tinha uma visão clara do seu Deus. Eles olhavam para o meio do povo e lá estava a arca do concerto. E a glória de Deus estava presente através da coluna de fogo e através da coluna de nuvem. Moisés, o seu líder e libertador, vivenciava uma comunhão completa com o Senhor, seu Deus. Face a face o Senhor falava com ele. Você já imaginou isso? Você tem um líder e Deus fala com o teu líder face a face? Meu Deus do céu! Meu irmão, é inimaginável! É inimaginável! Inimaginável! Eu vi uma mensagem ontem, eu vou incluir aqui esse pedacinho só para que a gente possa entender. Moisés subiu o monte, ele subiu com Josué. No meio do monte, Josué fica e ele continua. E lá embaixo ficou Arão com a congregação. Demoraram e eles fizeram um bezerro. O bezerro simboliza tudo de mundo, né? Hoje existem duas igrejas, a igreja que espera Josué, o Senhor voltar, Moisés voltar, ou a igreja do Arão do bezerro, né? Aquela igreja que se prostitui por causa da demora. A própria palavra diz isso. O Senhor está demorando, então a promessa não vai se cumprir. Mas não, né? Ele vai descer. Ele vai vir nos buscar. Aleluia. Então, no meio daquela situação, daquela perdição embaixo, Moisés desce com Josué, encontra Josué estava esperando ele. O pessoal disse que só Moisés fez 40 dias de jejum, Josué também estava lá no monte, lá, jejuando também. Ele não levou nada, ele não levou comida nenhuma, não levou nenhum um fardelzinho para ele. A palavra de Deus diz que Josué ficou lá esperando ele. Então nós precisamos nos lembrar disso. Não importa o tempo humano, importa é que o Senhor, as promessas dele se cumprirão. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus falou face a face com Moisés: sobe ao monte, eu vou conversar contigo, depois você vai descer. Eles achavam que Moisés tinha morrido lá em cima do monte. Estava demorando muito. O sujeito ficar sem beber água e sem comer 40 dias. Se lembra do deserto? O povo no deserto, a glória de Deus nos conserva. Muitas pessoas têm que entender isso. Nós precisamos entender isso. A glória de Deus nos conserva. Então, se você viver debaixo da glória de Deus, você vai viver conservado. A integralidade da tua fé vai ser permanecida. Então nós precisamos entender isso. Por isso que Moisés lá em cima podia ficar 80 dias, podia ficar 200 dias, ele podia ficar 1 ano lá em cima, que ele ia ser conservado, mesmo sem água e sem comida, porque ele entrou na dimensão de Deus, ele entrou na dimensão do eterno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Mas após entrar na terra prometida, aquele povo não mais recebeu pão e nem água.
A coluna de fogo e a coluna de nuvem não mais eram vistas diariamente no meio daquele povo. Pois Deus queria que o seu povo aprendesse a andar por fé. E é isso que Deus espera de nós, aprender a andar por fé. Josué 1:9. São versículos conhecidíssimos da igreja. 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Jesus apareceu junto ao Jordão, e ali João Batista o batizou e disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Seus discípulos, ouvindo isto, seguiram a Jesus. Está registrado lá em João 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 35 a 37. Eles seguiram Jesus. Porque o ministério de João Batista estava se encerrando. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Tinha acabado de fazer, agora era Jesus que tinha que crescer. Então importa que eu diminua e que ele cresça. Durante todo o ministério terreno de Jesus, Deus permitiu que todo Israel vivenciasse a presença do próprio Deus em forma de homem, habitando no seu meio. Olha que coisa linda. Vamos lá para o deserto, era coluna de fogo e coluna de nuvem, né? Era o pão descendo, a água descendo, o altar no meio do povo, no meio da congregação. Agora, com Jesus, era o próprio Deus, o Emanuel, habitando no meio do povo. Os seus discípulos vivenciaram grandes milagres, reconhecendo que Jesus era Deus. Vamos ver como. Olha só, como depois do Sermão do Monte. Vamos lá, Mateus capítulo 7. São versículos conhecidos, não tem nenhum aqui que eu vou puxar da cartola não, hein? Todos eles você conhece. Versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Imagina você ali recebendo informação com o próprio Deus, Deus falando contigo, que coisa. Meu irmão, é inimaginável o que esses homens experimentaram. Experimentaram Deus em forma de homem no meio deles. Depois de acalmar a tempestade, o capítulo 8, versículo 27, e maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Que homem era esse? E nós vamos ver mais adiante, depois de curar um paralítico, Marcos capítulo 2, vamos ver lá em Marcos capítulo 2, versículo de número 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Imagina aquele povo que saiu do deserto: jamais vimos coisa assim. O mar se abriu. Depois eles vão ver pão caindo do céu, não precisam ir à padaria. Depois eles olham para a rocha jorra água. E aquela rocha, diz o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, aquela rocha seguia Israel. Você imagina, vamos para lá, a rocha andava atrás deles. Que coisa é essa? Como é que pode um negócio desse? A rocha que o seguia era Cristo. A palavra de Deus fala isso. São coisas inimagináveis. Você imagina você agora no tempo de Cristo, lá no tempo em que Jesus, o Deus, se tornou um de nós. E ele diz aqui no versículo 12, né? Jamais vimos coisa assim. Nós já fomos ao Circo de Soleil, vimos aqueles vídeos, coisas marabolantes, mas levantar um paralítico de nascença,
abrir os olhos do cego de nascença, Aleluia. dar ordem ao vento, o mar, multiplicar pães e peixes. Meu irmão, isso tudo Deus mostrou, mas agora Ele quer que nós andemos pela fé. Esse sou eu sou, como foi aqui cantado no sábado. Eu sou. Agora, vocês têm que acreditar. João capítulo 4, aquela passagem linda, aquela conversa com a mulher samaritana, versículos 41 e 42, muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu irmão, como é que essas pessoas foram convencidas? Você sabe que para convencer uma pessoa não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que quem convence é o Espírito. Ninguém convence ninguém. Você não consegue convencer ninguém, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Porque é um trabalho de convencimento, é um trabalho lá no interior do homem. Vai mudando a maneira dele pensar, a maneira dele entender as coisas. Como é que pode? O rio corre para cá. Mas chega Josué, manda os levitas entrarem com a arca e o rio para. Como? A irmã aqui no sábado falou: parede que não é de tijolo, parede que não é de concreto, é parede de água. Como é que pode? O rio parou, a parede de água. Nós estamos acostumados a ver barragem que rompe. Mas agora ali não tem nada, é a água que é a parede. Como é que pode? Isso muda a história de um homem, isso muda a história de uma nação, isso muda a história de uma família. Essas coisas, quando começam a acontecer conosco, é para que nós nos curvemos e profetizemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus, após 3 anos e meio de ministério, Jesus foi levado para a cruz, para ser sacrificado como um cordeiro perfeito. Ali deu ele a sua vida e ao 3º dia ressuscitou, demonstrando para os seus discípulos que ele venceu o poder da morte. Isso quer dizer o que para nós? Não temam. Não temam. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Amém, Jesus. Durante 40 dias, ele apareceu a muitos em Israel e foi elevado às alturas, voltando para o céu, o lugar da sua habitação. O diabo não tem lugar para ir, não tem casa, mas Jesus não, Jesus veio do céu. Ele tinha que voltar para lá. Lá era o lugar dele, lá era a habitação dele, lá é que ele vivia antes de descer. Por isso ele foi assunto ao céu, por isso ele foi elevado diante dos discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Imagina você vendo isso. Mas a sua promessa de estar permanentemente conosco foi cumprida em Pentecostes. O Espírito Santo foi enviado para não nos deixar sozinhos. A promessa, João 14. Tudo com Deus é assim, tem uma promessa para ele poder honrar a sua palavra. Nós, quando prometemos, político então, rói a corda. Mas a palavra de Deus não mente, ele não é homem para que minta. O que ele prometeu, ele cumprirá. E ele diz assim no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo está conosco para sempre. Por quê? Porque em Lucas 24, que quando Deus faz a promessa, ele lembra para você das promessas dele. Em Lucas 24, ele vai e lembra aos discípulos, versículo 49, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai,
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Esse mesmo versículo está repetido lá em Atos, capítulo 1, versículo 4. E o cumprimento? Atos 2, de 1 a 4. Todos nós já conhecemos muito essa passagem, mas vamos lê-la. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. O som, tá? Não entrou vento, não. Não tinha vento. Entrou um som, ó, como um som, como de um vento impetuoso. Não entrou vento naquele lugar, não, tá, amados? Só para vocês poderem entender a palavra. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse som, não sei como é que é o som de vento impetuoso, mas deve ser um, sei lá, mas não ventava, né? Eu me lembro de um fato com a minha mãe. A minha mãe, ela depois que perdeu o meu pai, ela ficou um ano ainda numa sobrevida, um ano e pouco, uma sobrevida, um ano e meio. E ela teve um momento lá da história dela que ela não andava mais. Ela ficou prostrada. Meu irmão, que hoje é pastor da Assembleia de Deus, está em Campos dos Goytacazes, pastor Sebastião, se ele estiver ouvindo, um abraço. Está sempre vendo, está sempre acompanhando a gente. Meu pai na fé, ele nós não tínhamos Jesus ainda, não tínhamos nós aliançado a Deus através de Jesus, e ele foi num centro espírita, pediu lá pela minha mãe. E o camarada lá que atendeu ele, disse para ele: olha, hoje à noite vai ventar, quando o vento passar lá, o vento só soprava no ouvido dele, foi só barulho no ouvido dele. Não tinha vento nenhum lá de fora, mas dentro do ouvido dele era. Quando o vento parou, ele viu minha mãe andando no corredor. Como é que pode? Mundo espiritual. São os milagres do diabo, os milagres das trevas. Nós vimos isso muito no curso de fé. Quem estava aqui se lembra do que eu falei naquela época, né? Então, são coisas, mas a Bíblia diz que o som do Espírito Santo chegando no cenáculo é o som de um vento, como de um vento impetuoso. E ele diz assim: encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Às vezes você vê aí um quadro demonstrando como é que foi a descida do Espírito Santo. Você vê uma língua de fogo, né? A cabeça de cada dos 120 daquele. Isso a Bíblia descreve dessa forma, né? Olha lá como é que ele diz, ó. E pousou uma sobre cada um deles. Olha, uma língua de fogo na tua cabeça, uma língua de fogo na cabeça da Margarete, uma língua de fogo na cabeça do Daniel, uma língua de fogo na cabeça da Ludmila, do Rodrigo, né? Da Mariana, do Roberto, da Sheila, e assim sucessivamente. Então nós começamos a ver que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo chegou. Está até hoje com a gente. Que bênção. Você pode dar uma glória a Deus, igreja? Aleluia! O mesmo Senhor que abriu o Mar Vermelho, que parou o Jordão, que parou o sol e a lua, o mesmo Senhor que fez da rocha brotar água, fez do céu chover pão, todo dia, 40 anos seguidos, aquele que fez com que as vestes se conservavam, ou se conservassem. Nós começamos a ver que esse Deus hoje está no meio de nós. E qual é o meu relacionamento com Ele? Pela fé. Pela fé. Da mesma forma que Josué teve de acreditar nas promessas de Deus após a morte de Josué, os discípulos de Jesus também tiveram que acreditar na presença de Deus, através do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, vindo em Pentecostes para ficar conosco até a consumação dos séculos. Quem é discípulo do Senhor tem que acreditar que o Espírito Santo está aqui, cuidando de nós. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo não nos toca por causa dele. Aleluia. Ele é que nos guarda. O Senhor é quem nos guarda, guardará. Me lembro desse hino do coral. Eu treinava lá em 5, na hora de cantar eu errava. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus.
Renato Oliva cuidando ali do coral, a gente com aquele papel lendo e eu errava. Florencio me beliscava, falava, sal do tom. Calma, Florencio, calma, daqui a pouquinho o enquadro. Eu ficava animado, começava a subir a voz. Na casa da Lucinha, a gente saindo dali. O Senhor é quem nos guarda. Se lembra, Maria? Guardará de todo mal minha entrada e saída, desde agora. Esse aí que era ruim, até o final. Aleluia. Eu ficava, meu Deus do céu. Aleluia. Aquilo ali para mim era um desespero, meu Deus. Mas tudo bem, passei por aquela prova, né? Eu só apoio hoje o coral, tá? Se eu entrar, eu acho que eu vou ser um problema. Aleluia. O que precisamos fazer? Alegrarmos, pois o Senhor está no nosso meio. Aleluia. Quem se lembra do primeiro hino, né? Que o Márcio cantou? Se lembra, Márcio? Como é que era? Bem cedo eu te buscarei. Aleluia. De madrugada eu me chegarei a ti. Glória a Deus. Minha alma te anela e tem sede para ver sua glória e o seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Meu socorro tem sido tu, e na sombra de tuas asas eu me alegrei. Aí, ó, temos que nos alegrar. Eu falei com o Daniel ali, olha aí, esse louvor é a palavra. Alegrar-se na presença de Deus. Aleluia. Meu irmão, culto a Deus é uma alegria, meu irmão. Culto a Deus, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O culto a Deus é um momento de alegria, grande alegria, porque você vai comemorar a tua salvação, a tua libertação. Meu irmão, senão você estaria no Egito, aprisionado, sendo maltratado, chicoteado, passando fome e necessidade, sem esperança. Mas o nosso Deus nos deu tudo isso, a liberdade, a esperança e a vida eterna, meu irmão. Aleluia! O salmista nos diz, eu falei, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O apóstolo Paulo nos orienta em Filipenses 3:1. Olha, quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Nós temos que ter motivo de alegria e temos muito para nos alegrarmos. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Olha que coisa linda. O apóstolo Pedro também nos orienta em 1 Pedro 4,13, ele diz, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Meu irmão, a luta está grande por causa de Cristo. Meu irmão, alegre-se. Você não pode se alegrar quando você sofre como um mundano. O apóstolo João também nos orienta lá em Apocalipse 19, esse nós vamos lá, Apocalipse 19, 6 a 9. Louvado seja o nome de Jesus. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, Aleluia. pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Qual foi a última música que o Márcio louvou? Agnus Dei. Nosso Deus é Todo-Poderoso. Amém, querido? Poderoso. Não vou cantar, não. Só fiquei no teclado. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Meu irmão, olha a tua roupa como é que está, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O 9, então me falou o anjo, escreve,
Escreve, registra aí, meu irmão e minha irmã. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Oh, aleluia! Amém, queridos? São estas as verdadeiras palavras de Deus. Meu irmão, isso é a verdadeira palavra de Deus. Deus quer nesta noite alegrar o nosso coração. Eu quero sair dessa noite daqui muito feliz, muito alegre com o meu Deus. Aleluia. Olha, as coisas não estão daquele jeito que você esperava. Mas Deus é contigo. Se tem alguém que pode mudar essa história, é o Senhor. Deus quer que nesta noite ser o nosso Deus Emanuel, é o Deus presente, é como Jesus, como se você voltasse para o tempo de Jesus, como se você voltasse lá para o deserto, para poder ver a coluna de fogo, a coluna de nuvem, o pão descendo do céu, a água saindo da rocha, o sustento, você vendo o teu líder falando face a face com o teu louvor, e ter uma conversa com Deus, e ele entra na tenda. Você imagina um negócio desse? Vou ter ali uma conversa com Deus, ele entra na tenda e tem uma conversa com Deus. Meu irmão, é falar com Deus face a face o teu líder. As soluções eram dessa, e quando a pessoa ainda duvidava que Moisés teve uma conversa face a face com o Senhor, Moisés se prostrava diante da congregação e Deus se manifestava com juízo. Com juízo. Filhos, não duvidem da presença de Deus no nosso meio. Aleluia. Não duvidem da presença de Deus na vida de vocês. Aleluia. Para que não venha juízo sobre a vida de vocês. Aleluia. Porque todos aqueles que duvidaram que dentro da tenda Moisés tinha uma conversa face a face com Deus, Moisés agora é só ele que fala com Deus, só ele que pode, só ele que... Ah, meu irmão, esses aí a terra abriu e engoliu. Nós precisamos acreditar no que Deus nos prometeu. Deus quer que acreditemos na sua presença. Amém. Mesmo que você não veja, Ele está presente. Por isso nós somos o povo bem-aventurado, porque nós não precisamos ver para crer. Bem-aventurado aqueles que não veem e creem. É isso que Jesus falou para a igreja, falou para nós. Você imagina o sufoco de Josué, substituto de Moisés. Primeira coisa aqui, apaga o fogo, a nuvem acaba, para o maná, a pedra para de jorrar água. Meu irmão, agora se vira. Meu irmão, olha que coisa. Aquele homem era para dar um chute no balde. Deus, que não faz isso comigo não, Deus. Por isso que a Bíblia diz, Deus teve que se falar para ele, Josué, ser forte e corajoso. A palavra para nós é essa: sejamos fortes e corajosos, porque você não vê, mas você crê. E quem crê vê a glória de Deus. É pela fé, meu irmão. É algo tremendo, é algo, coisa sobrenatural. Eu não posso fazer isso por você. É individual, a fé é individual. O que eu posso fazer é te estimular na fé. Em quem? No único Salvador. O meu Salvador é o teu Salvador. O nosso Salvador é o Salvador de todos aqueles que creem, que estão lá em outras igrejas, em outras congregações. Porque não é só o ministério de Jesus Cristo é porta que é salvo. São todos aqueles que acreditam no Senhor. Todos aqueles que guardam a sua palavra, a sua doutrina. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vou convidar o Márcio. Vem cá, Márcio. Márcio vai vir aqui, vai dedilhar aqui o Magnus Dei. Vai dedilhar aqui, bem cedo eu te buscarei. É.